Olá, pessoal! Na nossa aula de história hoje, vamos aprender sobre história e cultura africana. Neste capítulo, você vai estudar alguns povos africanos, suas heranças e suas influências culturais. Também poderá conhecer como era o modo de vida de alguns grupos africanos, os tipos de trabalho que realizavam e as mudanças e permanências nos modos de viver. A África é o terceiro continente mais extenso que existe. É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas. Conhecer a história e cultura africana é essencial para entendermos melhor as raízes da sociedade brasileira e como os povos africanos influenciaram o modo de se viver no Brasil. Vamos ver agora sobre o baobá. O baobá é uma espécie de árvore que é um símbolo do continente africano. É essa árvore grandona que a gente está vendo na imagem. Há basicamente 8 tipos de baobá, sendo 6 deles com origem em Madagascar, um do Senegal e outro na Austrália. Você sabia que há uma lenda que conta que o café foi descoberto na Etiópia? Há muito tempo, os etíopes realizavam uma cerimônia com um modo especial de fazer e servir a bebida. Durante o ritual, os grãos são lavados na hora, torrados, moídos e coados. Na imagem que a gente está vendo, são mulheres realizando a cerimônia do café na Etiópia. Podemos dizer, então, que para preparar e servir café, isso é uma tradição na Etiópia. Café é um dos principais componentes dos hábitos alimentares do brasileiro, especialmente pela manhã e após o almoço. Então, o café é algo que a gente tem aqui, mas ele é da cultura africana, certo, pessoal? Além disso, o Brasil também é um grande exportador de café. Ele vende o café para outros países. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre os reinos da África. Alguns lugares na África formavam reinos, ou seja, esses locais eram governados por um rei. Outros eram império, pois seus governantes eram muito poderosos. Em outro momento, estudamos que as primeiras cidades estavam situadas perto de rios. Isso ocorria por causa da possibilidade de se cultivar alimentos e criar animais, pois o acesso à água se tornava mais fácil. Lembram-se disso? Há muito tempo, os egípcios fundaram cidades nas proximidades do rio Nilo. Eles utilizavam pedras e barro para criar suas construções. Então, lá no Egito, lembram-se que eles fundaram as primeiras cidades perto do rio Nilo. Aqui a gente tem a imagem, né, que a pessoa está misturando a argila e água e palha para depois moldar em formato de tijolo. Eles secavam esses tijolos no sol para poder fazer as construções. Agora, vamos conhecer outros lugares e reinos africanos. Os reinos da África eram formados por um conjunto de aldeias, cidades e uma cidade principal. Os africanos utilizavam recursos naturais para construir os edifícios, como os templos e palácios do reino. Então, a gente tem duas imagens aqui. A primeira é a igreja Casa de São Jorge, foi escavada nas pedras durante a vigência do Império Axum, há aproximadamente 1000 anos. Na atualidade, a região corresponde à cidade de Lalibela, na Etiópia. A segunda imagem mostra uma construção que está localizada na cidade de Tombouctou,
no Mali. Nesse conjunto de construções, encontra-se a mesquita, uma biblioteca e uma das universidades mais antigas do mundo. A Universidade de Sankore é considerada uma das universidades mais antigas. Nessa universidade havia uma biblioteca com milhares de livros. Os estudantes usavam turbantes de cores diferentes para cada nível de ensino, e as aulas eram dadas em pátios, ao ar livre. Matemática, história, geografia, astronomia e o Alcorão faziam parte dos conteúdos estudados. A astronomia, então, é a ciência que estuda os astros, como as estrelas e os planetas. É muito útil para navegação e orientação no espaço. E o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Muitos povos africanos utilizavam recursos naturais para produzir instrumentos de trabalho, materiais para construção, tecidos e joias. Vamos ver aqui o que alguns povos utilizavam. Etnia Banto, eles usavam ouro e ferro, mais o fogo para fazer ponta de lança e joias. Já a etnia Ioruba usava barro e terra, mais o sol para fazer cerâmica e tijolos de adobe. Quais os materiais representados poderiam ser utilizados para proteger uma cidade? Vamos então pensar aqui. Os tijolos poderiam ser utilizados para construir muralhas, aqueles muros gigantes em volta da cidade. E as lanças, que eram feitas de ouro e com fogo, derretidas no fogo, elas poderiam ser usadas para defesa. Então, as lanças seriam usadas como defesa contra os inimigos que quisessem atacar as cidades. Os povos africanos utilizavam trocas entre si para adquirir diversos tipos de produtos, como metais, algodão, sal e alimentos. Você sabia? Amina foi a primeira rainha de Zaria, atual região da Nigéria. A rainha Amina participou de muitas batalhas porque desejava ampliar o território de seu reino, que era muito rico e onde se comercializavam sal e cavalos. Essa rainha devia ser muito poderosa. Vamos agora, então, praticar. Exercício 1. No continente africano, tempos atrás, havia diversos reinos e etnias. Observe as ilustrações e marque X nas que representam como era a formação dos reinos da África. Então, vocês têm aqui as imagens. Vocês vão marcar com um X na imagem que representa a formação dos reinos da África. Certo, pessoal? Número 2. Os africanos utilizavam recursos naturais para criar objetos de uso do cotidiano e também objetos necessários para a sobrevivência. A respeito dos objetos usados pelos africanos das etnias Bando e Yorubá, ligue as duas colunas para identificar a função de cada item ilustrado. Então, a gente tem aqui lanças, pontas de lanças, braceletes de bronze e vaso de cerâmica. E aí vocês vão falar se eles são ligados a adorno, armazenamento de alimentos ou para proteção, certo? Vocês vão ligando um ao outro. Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição.